Exato. mudar a ordem, é orientação a objeto. Exato. Esse vai pro começo do programa. Estamos de volta para o nosso segundo episódio do Programador na Veia. Eu sou Cauê Mendes, estou aqui com os meus amigos Éder Almeida. Fala, galera, tamo junto aí mais uma vez nessa jornada. Adriano Gomes, fala oi pra galera. E aí, galera, beleza? Bora rodar um pouco aí mais um dia? É isso aí, pessoal, estamos de volta. E no primeiro episódio, se você ainda não ouviu, a gente falou um pouquinho de como foi a nossa vida, até onde a gente chegou agora, o que a gente fez nesse mundo de programação, de desenvolvimento, ou algumas coisas que a gente já pôs à mão. Contamos um pouco de história também, só que se você ainda não ouviu e você está aqui no YouTube, o nosso canal no Spotify também segue lá a gente para poder ouvir, ficar por dentro dos próximos episódios. E se você está aqui no Spotify, está ouvindo isso aqui, vai lá no nosso canal do YouTube e vai ter muita coisa legal também, vem muita coisa boa por aí. O Adriano está preparando muitos vídeos engraçados pra gente, conteúdos que a gente vai falar aqui, conteúdos que a gente já falou. Então segue lá, dá aquele joinha, comenta, a gente também quer saber de vocês. E eu acho que o que ficou, né, galera, é a gente poder conversar um pouco mais. E foi uma coisa que veio muitas pessoas me perguntarem essa semana, que, cara, como eu começo a ser um desenvolvedor? Como eu começo a programar? Muitas pessoas me dizendo, falando, Cauê, é muito difícil, eu não tenho raciocínio lógico, eu sou muito ruim de matemática. Então a gente vai conversar um pouquinho nisso. Será que matemática é tão importante mesmo para começar a desenvolver software, a programar? Matemática conta bastante? Será que não? Será que sim? Vamos ver o que o Éder tem para falar, vamos ver o que o Adriano tem para falar também. E então é isso, nesse episódio a gente vai abordar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, como foi para cada um de nós. E era isso, né? Vamos pro programa. Bora pro programa. Bora lá. Bora lá. Bora. Então eu acho que para começar, a gente podia meio que estudar um pouco de cada um aqui. Eu acho que é interessante. Cada um tem acho que somos 3 pessoas com diferentes perspectivas de aprendizagem, como que a gente pode aprender. Talvez a gente tenha o mesmo processo de aprendizagem, talvez não. Mas eu acho que eu gostaria de saber um pouquinho mais e gostaria que vocês respondessem primeiro uma pergunta que foi feita para mim durante essa semana, e eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também. Cara, programar é difícil? Cara, posso responder? Pode, assim, é um percurso, né? Você, assim, não existe nada fácil, assim, porque se você quer ser bom em algo, isso não é fácil. Exige muito esforço, dedicação, e programar não que seja algo complicado, assim, é possível, é algo possível de você aprender. Eu acho que todo mundo, eu me baseio nisso, acho que todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha dedicação. E programar é algo muito, muito bacana, mas só que você tem, assim como qualquer outra profissão, você tem que se dedicar, mergulhar e aprender aquilo, se esforçar para aprender aquilo. É aquilo, tem né? várias Todo dia etapas. Exatamente, um processo incremental, onde você vai aprendendo um pouquinho. Às vezes você pega algo ali no começo que, isso não faz o menor sentido para mim. Aí você chega lá em determinado ponto do seu aprendizado que você começa a olhar para trás e fala, putz, dá aquele estralo, você fala, putz, isso tem a ver com aquilo que eu não entendia lá atrás, eu começo a entender melhor agora. Então, é um processo incremental, você vai construindo esse aprendizado aos poucos. Acho que esse é o caminho. E para você, Adriano? Muito bom. Cara, eu acho que foi bem difícil para mim, assim, começar, né? Principalmente porque é muito disruptivo, né? A gente normalmente tem ofícios um pouco mais normais, né? Vamos dizer assim.
E quando você entra no mundo da programação, que você começa a puxar as informações e juntar esses conhecimentos, você acaba se perdendo um pouco. Então eu acho que sim, é algo complexo, né? Inclusive hoje a gente tem alguns estudos aí, até de inteligência artificial, o quanto de informação, né, é necessária para que a gente se aproxime ao conhecimento humano. Então, cara, de fato é algo difícil, né? Não tem como a gente deixar essa informação de lado. Eu acredito que como tudo, né, cara, como qualquer profissão que você aprenda, se você quer ser músico, por exemplo, que é uma coisa que a gente conversou muito no último programa, cara, é dedicação, é treino, é prática, é errar, é acertar, né? E eu acho que isso, e aprender a programar está muito intrínseco e conectado a isso, né? O tempo todo na programação, no desenvolvimento de software, você vai fazer tentativa e erro, né? E desde quando a gente é pequeno, criança, como é que você aprende, por exemplo, que o fogo que está sei lá, uma água quente que você toma machuca, queima? Cara, na primeira golada que você dá num qualquer coisa quente, você fala, doeu. Você aprendeu, né? Isso é um processo de aprendizado desde criança, que o ser humano aprende, qualquer animal, né, nem precisa ser tão racional assim, tem esse processo de aprendizado, que é você errar, você acertar, errar e acertar. E acho que a programação está intrínseca a isso, cara. Eu lembro muito no começo, quando eu estava aprendendo, muitos conceitos, porque, né, cara, você vai tomando um conceito para tudo quanto é lado ao mesmo tempo, quando você está começando. E, cara, eu olhava muito para os meus códigos que eu já tinha feito, e eu tinha vontade de pegar aquilo e ir arrumando, porque eu via que eu tinha melhorado, eu tinha evoluído. E eu falei assim, cara, esse código eu posso agora escrever ele um pouco melhor. Eu pegava aquele código que eu escrevi ele um pouquinho melhor, que é o processo que a gente chama no processo de desenvolvimento de refatoração. Porque é basicamente isso, cara, é a evolução que o All-Weather falou. Todo dia é você iterar um pouquinho no seu conhecimento e você ir melhorando, né? Uhum. Sim. Aí voltando à questão, tipo, como você começa o aprendizado? Qual que é o melhor caminho? Como que você entra nessa profissão, nessa área? Bom, para mim foi basicamente, na época que eu quis aprender, eu já era de tecnologia, né, mas não era programador. Eu quis aprender programação de fato, escrevi num curso da faculdade de desenvolvimento de sistemas e pensei que isso fosse ser o caminho mais rápido. E de fato, para mim foi bem produtivo. Eu me dediquei bastante, eu não faltava, eu ia todos os dias. E basicamente, cara, você não pode ter medo de perguntar, porque isso é importante. É muito importante. Você vai cair muitas vezes. Eu não tinha noções muito básicas de desenvolvimento, mas coisas que eu tinha visto muito tempo atrás, mas de coisas recentes eu não sabia nada. Eu falei, como é que vai ser isso? Eu caí numa sala cheio de nerds, cheio de uma galera que já trabalhava na área, tipo, que só tava lá para pegar o diploma. Uhum. E tipo, eu pensei, mano, eu não posso ficar acuado aqui com medo de perguntar, porque essa galera já sabe. Vai para cima, ó. Podem rir de mim, das minhas perguntas, mas eu vou perguntar, não tô nem aí. E aí você faz aquela cara de paisagem, faz a sua pergunta, e se você não entendeu, como era o meu caso, o professor explicava, tava falando grego, não entendi. Fala, cara, não entendi, pode explicar mais uma vez, por favor? E assim ia, e o professor entrava naquela saga de querer te passar o conhecimento. Lógico que eu tive... Esse foi baixinho. Foi, né? Voltando, lógico, eu tive ótimos professores que me ajudaram bastante e eu sempre ficava depois da aula para tirar dúvidas, coisas que às vezes eu não entendia ali na aula, ou eu tentava pegar com um colega, ou tentava pegar com o professor depois da aula, mas sempre procurava não deixar esse conhecimento para trás. Aquilo ali tinha que entrar na minha cabeça. Aquilo ali eu tinha que aprender, porque ia construir, era um passo que eu estava dando rumo a ser um desenvolvedor. Eu queria aquilo muito, tem que querer muito, tem que se dedicar muito. Então era isso.
isso. Fazer perguntas. Outra coisa, foi até uma dica da minha esposa na época, ela falou, cara, senta lá na frente, não vá pro fundão. Não vá pro... Cara, isso é muito louco, e eu vou falar porque eu tenho um problema de déficit de atenção, e na minha vida toda, a minha grande dificuldade era prestar atenção na aula, que cara, pra mim é 80% do aprendizado, sabe? Tá ali na aula, tirar dúvida, perguntar e etc, né? Seguir a linha de raciocínio. Porque imagina, o professor chega para preparar, ele prepara uma aula com uma linha de raciocínio. E cara, você cagou pra aula dele, ou você tá fazendo outra coisa, cara, você arrebentou com a linha de raciocínio do professor e você não vai conseguir pegar isso no meio da aula pra frente, entendeu? Então, eu comecei a perceber como eu tinha essa dificuldade de prestar atenção na aula, e isso foi uma coisa que minha mãe falou, porque meus professores falavam, o Cauê, ele tá ali, mas, cara, parece que ele tá em outro planeta, tem hora que ele vai pro espaço sideral e volta, sabe? E aí já perdeu toda a linha de raciocínio. E com esse feedback que eu fui tendo com o tempo, no momento que chegou no momento da faculdade e tal, que era um momento mais difícil ainda, mais coisas distraíam, né, o tempo todo, cara, foi crucial eu pensar em sentar nas primeiras carteiras. A gente tá falando hoje em dia que, tipo, a maioria das pessoas estão tendo EAD, né, aula de ensino à distância, mas você precisa ter essa mesma mentalidade em casa, né? Prestar atenção na aula, cara. Pra mim é 80% do aprendizado, porque aquela pessoa que tá ali na frente, ela tá com uma linha de raciocínio e você tem que seguir a linha de raciocínio que ela tá propondo ali. E, cara, primeira fileira pra mim sempre funcionou. Baita dica. Na frente. E às vezes o professor ali, ele tá falando de uma forma que você não tá compreendendo. Então você tem que sinalizar isso, porque você vai acabar nivelando o ritmo da aula. Então, se você finge que está entendendo, o professor vai puxar. Fala, pô, essa galera aqui já é experiente, já é da área, então eu vou usar linguagem de alto nível aqui e já era, manda bala. Sai arregaçando e, pelo contrário, na verdade, vai sair usando linguagem de baixo nível, né? Porque de alto nível é mais... Baixo nível de qualidade, você quer dizer? Ai, caraca. Se eu começo a falar em código, 0 e 1 ali pra você não tá entendendo nada, você tá brisando, cara. Então, é isso, cobrar, falar, não estou entendendo, por favor, me explique de outra maneira. E outra, se cercar de pessoas que, de fato, têm algo a oferecer. É aquela velha frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, você vai se juntar com os nerds, que é a galera que tá ali, que manja, que tem conhecimento para passar, que às vezes é uma galera que teve um outro tipo de educação, que tem uma facilidade maior para aprender aquilo, e então eu acho que vale muito a pena colar nessa galera, se cercar de pessoas que tem algo para oferecer. Às vezes tem aquele cara ali na sua sala, pô, você tem uma simpatia, tem uma sintonia com aquela pessoa super gente boa, mas cara, é uma pessoa que só vive no bar, não vai te trazer uma pessoa que não acompanha as aulas, tipo, você começa a ir nesse movimento, cara, é 2 para você perder o ritmo. Então você e até perder o interesse, né? E perder o interesse. Porque é muito fácil você perder o interesse com programação. Eu acho que é isso que é uma das coisas, porque demora muito no começo, e a gente falando de aprendizagem, né, existe sempre o lance de curva de aprendizagem, demora muito no começo para você realmente produzir alguma coisa que você veja que tem algum sentido. Exato. Né? Igual eu falei lá atrás, eu tava aprendendo C, vinha a conversão de Celsius para Fahrenheit, e pensei, mano, que eu vou fazer com isso? E aí depois, mais para frente, você fala, putz, é todo um conhecimento que você vai construindo, trabalhando a sua lógica, trabalhando a sua forma de pensar, para você começar a pensar em código. É uma transição, cara, seu estado, é uma forma de pensar que você vai construindo. Lógica, tem pessoas que são ótimas em lógica, que se deparam com diversos problemas, são muito boas, mas é algo que você também pode construir. Você pode não ser tão bom de lógica e construir esse conhecimento, e vendo cada vez se deparando com problemas de raciocínio e treinando isso. Você vai treinando seu cérebro para chegar nesse ponto. Não é tipo, não sou bom de lógica, não vou aprender com programação. Cara, isso daí você só não aprende. Pra mim, se você quiser, você aprende. Mitos do aprendizagem de computação, cara. Não sou bom de lógica, não sou da área de exatas. Que as pessoas costumam dizer isso, cara.
para tudo que você vai fazer na sua vida, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tá usando lógica. A sequência de coisas que você escolhe fazer no seu dia é lógica. No mundo ideal, cara, penso eu que a programação, o desenvolvimento de software seria um aprendizado complementar. Você poderia, por exemplo, poderia ser um médico e também ter um conhecimento de programação. Imagina só, você unir esses dois conhecimentos, o quanto de coisa você não poderia produzir, desenvolver, melhorar até no seu trabalho. E hoje isso é uma demanda real. As pessoas querem inputs de médicos para desenvolverem ferramentas para da área de medicina. Exato. Qual é o valor que seria um médico que saiba programar aquilo que vai ser usado para ele mesmo, a ferramenta dele? Sim, concordo. O que você acha, Adriano? Isso, vocês entraram num ponto bem importante, né? Eu particularmente, assim, sempre fui autodidata, né? Eu aprendi a programar antes de ir para a universidade, mas eu tive bastante dificuldade quando eu entrei, como o Éder falou, principalmente com a matemática, né? E tinha, assim, uma galera, cara, fora da curva, que às vezes o professor passava um pouco de matéria, assim, que eu não tinha aprendido no ensino médio, né? Então, o ensino médio, cara, eu tinha esse mito de fato, né? Será que eu tô preparado para entrar num curso de sistemas de informação? Tomei altas porradas, assim, até que realmente eu fui lá e perguntei pro professor, falei, cara, eu não entendi nada, né? Por onde eu começo? Ele falou, Adriano, pega lá os livros mais triviais, 7ª série, 8ª série, revisa isso, porque eu acho que falta um pouco disso, assim. Não é tão importante, mas acho que o princípio, como acho que perguntar, levantar a mão, falar, cara, não entendi, não aprendi, me indica algum caminho, eu acho que faz total sentido, né? Faz total sentido. Sim, senão você fica perdido. E o professor é aquele lance, ele vai sentindo ali qual o nível da turma e vai puxando, bora lá. Porque ele quer passar conteúdo, às vezes o tempo é escasso, e então ele quer quanto mais de conteúdo ele tiver, ele vai querer passar pra galera. Então, exato. Se você não indica ali, não dá uma freada, ele vai puxar. Então... E uma das coisas que eu senti, eu não fiz, como eu já disse no último episódio, eu não fiz sistema de informação, mas eu fiz redes, que ali em algumas matérias eu tinha aula de programação. E eu senti que muitas pessoas tinham dificuldade em assimilar, porque elas estavam fazendo redes de computação e não tinham interesse em programação. Então, elas não prestavam atenção nas aulas, elas não prestavam atenção nos professores, nos colegas. Então, quando estava lá para metade do semestre, que aí tem que começar a correr atrás, porque vai ter exame, vai ter etc. Cara, era muito difícil você já, depois desse tempo todo, falar assim, cara, agora você vai ter que pegar tudo isso e vai ter que aprender em 3 dias. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Não mesmo. E muitas vezes, por exemplo, você tá fazendo um curso, às vezes, lógico, você sempre vai se deparar com aquela matéria que você detesta. Você fala, putz, mano, essa matéria aqui eu detesto, não entra na minha cabeça. E é essa matéria que você vai ter que se dedicar mais. Seja pesquisando fora, às vezes você pode pegar até algum curso, o Udemy, alguma coisa do tipo, para você complementar esse conhecimento, cara, porque são coisas que você tem que vão ser importantes lá na frente. Então, você não pode deixar nada para trás. Procurar não deixar nada para trás passado em sala de aula, para fazer total de lá na frente. Você acha, Éder, que, por exemplo, hoje com a internet, né, com o advento aí do EAD, tá mais fácil ou mais difícil hoje aprender a programar, por exemplo? Cara, eu acho que hoje em dia tá mais fácil, justamente por conta desse boom que teve, né? Forçadamente, várias matérias a longa distância. Por outro lado, vai depender muito da pessoa. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que para aprender alguma coisa, eu preciso de alguém me passando esse conteúdo, de preferência presencialmente. Eu sou um cara que funciona mais assim do que numa matéria AD. Se for uma matéria AD com um professor, com aula, com um professor ali me passando conteúdo, eu sinto que eu desenvolvo mais. Num tete a tete ali, tendo uma aula. Imagina só, uma sala de aula virtual, tá todo mundo ali, beleza. Isso eu acho que funciona para mim, no meu caso.
Eu não sou muito... Assim, já peguei cursos para fazer, Udemy, essas coisas, Kaelon, já peguei esses cursos para fazer, Kaelon no caso eu fiz presencial. Mas, por exemplo, peguei cursos da Udemy e consegui ir até o fim. Só que eu sinto uma dificuldade maior porque você precisa de uma dedicação maior, precisa ter disciplina para isso. É a Kaelon que virou a Alura? A Kaelon virou a Alura. Não, eu acho que a Alura é um... A Alura é o lado, é o braço virtual. Exato. Online deles, né? A Kaelon tem agora acho que só curso presencial em São Paulo. Bom, pelo menos tinha, né? Até um certo tempo atrás. Agora não sei como é que tá isso. A Alura é a plataforma online dele. E tem muito conteúdo interessante. Então você precisa ter, assim, no começo, para você pegar algo assim sozinho, eu tô falando minha experiência própria. Eu não sei se é válido. Eu acho que é mais difícil, enquanto que você tem um professor ali te explicando, ou você pega com um amigo que manja muito daquilo e ele senta do lado, né? E aí vai pega na mãozinha, vamos lá, né? Vou te ajudar. Eu acho que é super, super válido. Eu acho que é a forma mais rápida de você aprender e você ter um feedback ali, né? Porque você pega o conteúdo e você tem um feedback na hora. Então, é algo que você se força, você vai aprendendo, você vai tendo um retorno imediato ali daquele conteúdo. É um paradigma, né? Hoje eu acho que tanto trabalhar ou estudar de forma online está sendo uma quebra de paradigma, né? E você, Cauê, o que você acha do estudo online? Cara, que difícil. Que difícil. Né? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente vai se adaptar a esse novo método que já existe há algum tempo, mas que agora vai ter que ser mais difundido, né? Porém, eu penso assim, é muito legal você fazer um curso presencial exatamente pelo fato que o Éder colocou. Que você tem o professor ali naquele momento, você tem os seus colegas de salas naquele momento, disponíveis naquele momento para trocar ideias sobre isso, para conversar, para trocar experiência, professor, aluno, professor e assim por diante. É muito legal isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder, que eu acho que isso vai continuar, só que eu acho que a gente não pode ficar preso só nisso. E é aí que eu acho que entra um pouco do lance do EAD e de plataforma digital de aprendizado, Udemy, Udacity, Alura, a plataforma que for, que eu acho que são muito importantes. Eu vou falar isso porque é experiência pessoal, cara. Eu entrei numa empresa que eu até comentei na aula, já tô falando de aula, já o negócio tô ficando maluco. Que eu comentei no episódio passado, que a stack daqui, a gente é toda JavaScript, cara, e eu tava muito atrasado na questão de JavaScript, e eu precisava me atualizar. E, cara, eu fui atrás de um curso online que eu poderia fazer a qualquer momento, inclusive em um horário de almoço, indo pro trabalho, me deslocando ao trabalho, etc e tal, e que eu poderia ouvir as atualizações sobre aquela tecnologia para eu poder me adaptar naquele ambiente de trabalho que eu estava começando. Então foi muito importante para mim, você entendeu? E é uma coisa que eu não dispenso hoje, sabe? Eu quero aprender sobre Dart, cara. Eu vou lá e quero aprender sobre Flutter. Cara, eu vou lá e compro um curso de Flutter, de Dart, para eu aprender como é que aquela parada funciona. Eu quero saber como é que o React funciona. Eu fiz muito desses cursos online exatamente para eu me manter atualizado. Uhum. Que aí é outra parada que entra na área de programação, né? De desenvolvimento de software, cara. Que é uma coisa que você tem que estar em constante aprendizado. Né, Adriano? Eu acho que, cara, você nunca pode parar de aprender e de estudar. Principalmente quando você escolhe essa profissão, entendeu? E era uma coisa que eu não percebia isso. Eu não sabia disso quando estava começando. Isso a gente vai aprendendo conforme mas é cansativo e tal, tá todo... Cara, não vou mentir. Você tem que estar o tempo todo lendo novas documentações, novas tecnologias, senão você vai ficar parado no tempo. Tem uma questão aí que a gente acaba entrando assim. A gente falou muito aqui de curso pago, né? Eu também consumo bastante material, mas tem uma partezinha ali que eu acho que para quem está começando e até está sem grana, a gente está num momento de pandemia hoje, que é engraçado, né? Por exemplo, o Jefferson Noronha, né? Que é um puta cara de DevOps aí, tá fora do país. Eu aprendi Docker no YouTube, lá no Linux Tip, no canal dele. Eu vou ver se eu coloco na descrição aqui, mas
assim, uma série de vídeos, cara, que o conteúdo tem conteúdo pago, e com certeza o conteúdo pago você vai encontrar um material mais encorpado, talvez, né, mais fundamentado. Mas hoje, para quem vai começar, eu acho que e no YouTube, eu acho que a própria Udemy, se eu não me engano, tem muitos cursos, né? As pessoas colocam cursos gratuitos e tem os pagos. Então, também é uma dica para... Exatamente. A gente vai deixar na descrição, tanto do podcast quanto do YouTube, as descrições de cursos que a gente selecionou, cursos para iniciar a programação, que são baratos, que são cursos que são possíveis de acompanhar por um preço justo ou até mesmo gratuito. A gente vai deixar na descrição. Então é só ir na descrição do episódio, do canal, e você vai ter lá os links diretos. Mas continua, Adriano. Eu acho que, assim, eu pelo menos, né, no começo de carreira lá, como a gente vem falando durante os episódios, não tinha grana, cara. A gente vendia passe de ônibus para ter dinheiro para lanchar, né? Então hoje a gente vai num evento, você paga R$2.500 ou $1.000 mais a passagem, vai para o evento fora do país, mas eu acho que hoje o acesso com a internet tem muito material para começar gratuito, né? Eu acho que tem um mar aí de oportunidades e de fato assim, escolhe um, executa e Deus abençoa, cara. Tem que botar a mão na massa. Eu acho que o que a gente só vai ter sucesso quando de fato sair daquele estado de improdutividade, né? Exato. Abrir o computador, baixar o VS Code, meter... Aí você baixa o VS Code lá da Microsoft gratuito, cara. Tu já não quase, paga, já quase programa pra você aquilo lá. Então, basicamente. Eu acho que o maior problema é o cara decidir, a pessoa decidir se ela quer ou não seguir a carreira de TI. Eu acho que essa é a pergunta principal. Por quê? Eu acho assim, pelo que você vê de mercado, exigência e tudo mais, cada vez mais, assim, hoje está diminuindo bastante, mas era um pré-requisito para a maioria dos trabalhos que você vai pegar é você ter um ensino superior. Isso lógico, conheço muitas pessoas que não têm o ensino superior também e conseguiram entrar na área, tiveram um pouco mais de dificuldade, são pessoas que se dedicaram muito, são pessoas fora da curva, assim, que se dedicaram muito e conquistaram seu espaço. Mas você vê, na maioria dos trabalhos que você vai concorrer, um dos pré-requisitos é a faculdade. Geralmente vai estar descrito na vaga de emprego, curso de ciências da computação ou experiência equivalente. O que é experiência equivalente? Sei lá, 4 ou 5 anos já trabalhando com esse tipo de coisa, desenvolvendo e tal. É um tempo considerável, se você parar para pensar, 4 ou 5 anos, mas, cara, assim, isso depende, obviamente, do tipo de trabalho que você está buscando e da vaga que está ali disponível para você se candidatar, né? Então, obviamente que vai ter essas descrições, mas, no geral, do desenvolvimento, cara, se você buscar uma vaga júnior, não vai ter essa exigência, sabe? Então, e é muito legal se candidatar falando, cara, tô disposto a aprender, né? Porque júnior tá ali para isso. Tô disposto a aprender, entendeu? E eu acho que tem que meter as caras mesmo, cara. Tem que ir pra cima, entendeu? Algo que me ajudou bastante no início do meu aprendizado, mas foram as comunidades das linguagens de programação, seja de Java, seja de Python, seja de qualquer coisa. Você encontra comunidades que te dão suporte. Então, ou seja, você tem uma dúvida em uma implementação ou como implementar determinada coisa, você pode procurar esses fóruns. No meu caso, na época, eu usava bastante o GUJ, que é o grupo de usuários Java. Então, lá tem outras coisas hoje, se eu não desabordo, não tem só Java, mas foi uma comunidade que me ajudou bastante. Então, eu postava lá uma dúvida, rapidamente a galera respondia, ou aquela dúvida que eu tinha, outra pessoa já tinha, e já
tinha trocentas linhas de discussão ali, ou muitas vezes a pessoa pedia um trecho de código, me manda um trecho de código para eu poder te ajudar a analisar. Você mandava o seu código, a pessoa ajudava a analisar o seu código, ou às vezes, que erro que tá dando? Tá dando um erro tal. Você postava lá, o pessoal falava, eles te ajudavam até a analisar o log. Então, a galera se apoia bastante. Então, abuse disso, abuse das comunidades, porque eles te dão um puta suporte para você aprender, para você evoluir. Então, seja dúvida de implementação, seja dúvida de algum erro que você está tomando no seu desenvolvimento, as comunidades ajudam bastante. Eu acho que quando você começa qualquer curso, assim, para quem pode, né? Às vezes você está num trabalho, você já tem uma carreira e você quer mudar de área, quer ir para a programação. Obviamente que você vai ter uma redução ali de salário, em muitos dos casos, porque você vai começar numa área, você vai ter que adquirir experiência naquela área. Então, exato. Se você está cursando qualquer coisa que seja, tenta aplicar para uma vaga. Você cursou, você viu que você adquirir um conhecimento razoável naquela linguagem de programação, tenta se candidatar para alguma vaga, que seja começar de baixo mesmo, ou que seja participar de algum projeto open source. Exato. Tem muito projeto open source, né, no GitHub disponível, e você meter as caras e aprender, cara. Dá pra fazer isso. Você vai criando um portfólio aí, e lógico, independente. E portfólio desenvolvedor é GitHub, né? Eu acabei falando ali, mas é isso, né? É tudo que você aprender, cara, o código mais simples que você escrever, cara, joga pra lá, ali é o seu portfólio, é o que vai te dar, vai abrir as portas pra outras coisas, sabe? O GitHub me ajudou demais, tem muita coisa minha lá, cara, de tudo quanto é tipo de código, de coisas sortidas que eu coloquei ali, foram coisas que eu fui fazendo no decorrer, e hoje em dia, cara, é o que eu uso pra tudo, assim. É o que eu coloco, qualquer coisa que eu escrevo, eu coloco lá. Muito bom. Eu tenho uma questão com o GitHub, que lá no início eu não publicava nada, né? E acho que eu acabei comentando no episódio 1 lá que tem muita coisa que eu não boto no GitHub porque todas eu vendo. E aí eu tenho que encontrar de sigilo. Então, assim... Mas assim, hoje é imprescindível tu ir lá e colocar que seja um algoritmo, uma classe, um projeto, porque as empresas estão de olho, né? O próprio GitHub, depois que a Microsoft comprou, eles estão muito mais cuidando dos usuários. Tem vocês me corrijam, mas acho que tem o GitHub Jobs também, se eu não me engano. Mas eu super recomendo, Cauê. Eu acho que, cara, fiz um código, manda. Eu mesmo estou fazendo um curso de Flutter, né? E o que eu estou fazendo, eu estou subindo no GitHub até para ficar... Isso é bem legal. Isso é bem legal, porque é uma das coisas que a gente falou no começo, que, cara, a tecnologia tá o tempo todo mudando, né? Inclusive, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas por que eu tenho que trocar de celular a cada 2 anos? Né? Por que eu tenho que mudar de computador a cada sei lá quanto tempo? Né? Existe um princípio da tecnologia que chama Lei de Moore, que é um princípio dos capacitores, é um princípio muito antigo, que eles analisaram a tendência histórica relacionada à indústria de microchips e de processamento de computadores, e eles conseguiram observar que a cada 18 meses, mais ou menos, a capacidade dos transitores, do chip, ele aumentava 100%, pelo mesmo custo de 18 meses atrás. Então, essas tecnologias que hoje são tecnologias de ponta e que são inacessíveis para o público, daqui a 18 meses elas vão estar com um custo menor, elas vão estar na mão da população em geral por um preço mais acessível, e isso vai exigir com que os códigos desenvolvidos para aquilo tenham que ser adaptados para aqueles novos processadores, aqueles novos chips. Por isso que a indústria de videogame gosta de trabalhar com esse lance de geração, né? Então, por isso que 2020, 2021 vai ser o expoente da nova geração de hardwares de videogame. Exatamente porque a capacidade de processamento dessas máquinas, elas aumentaram em 6, 7 anos, desde o lançamento, por exemplo, do PlayStation 4 ou do Xbox. Em 6 anos, se você analisar pela essa série histórica da Lei de Moore, imagina quantos hardwares já melhoraram, quanto a capacidade de processamento já melhorou,
e quão mais rápido as coisas podem se tornar e mais viáveis elas podem se tornar. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado, cara, não tem jeito, a gente tem que estar o tempo todo lendo as coisas novas que saem e a gente tem que estar se mantendo atualizado, por isso que eu falo, é um constante aprendizado, cara, não tem jeito. Não tem como ser um desenvolvedor desatualizado hoje em dia, né? Você fica para trás, então Já trabalhei em empresas que você encontrava exatamente esse tipo de desenvolvedor, que ele dava manutenção no sistema da empresa, era uma linguagem ali que já estava morta, totalmente morta. Por exemplo, o desenvolvedor COBOL. Hoje em dia está cada vez menos com esse tipo de linguagem, né? Está cada vez menos utilizado. Lógico, ainda fazendo parte grande. Ainda tem muito mainframe por aí, muitas empresas utilizam, principalmente banco e às vezes empresas da indústria do varejo também, mais utilizam mainframes, muitas empresas ainda utilizam. Mas, por exemplo, está diminuindo cada vez mais, porque estão se utilizando, estão procurando novas tecnologias para substituir essas tecnologias antigas. Aí se você não acompanha, por exemplo, o que está sendo evoluído, as coisas estão mudando, não acompanha a evolução da tecnologia, você acaba correndo o risco de estagnar numa tecnologia ali que você conhece, que está na sua zona de conforto, e não seguir adiante para aprender coisas novas e, por exemplo, continuar fazendo o que você trabalhando como desenvolvedor, seja em outra plataforma. Eu acho que você não tem que ter medo de aprender uma linguagem a partir do momento que você viu que aquilo que você está fazendo já está ficando obsoleto. Acho que você pode muito bem tentar procurar o que está mais sendo utilizado no mercado para continuar. É isso. Recado dado. Então, é só retomar um pouquinho tudo que a gente conversou. É muito importante, a partir do momento que você escolhe aprender a programar, a ter na cabeça que você nunca vai parar. Tem que ter muita dedicação. Eu acho que a gente só aprende com dedicação, que é o que o Éder comentou no começo. Aprender, reservar. Se você tem uma profissão e quer aprender em paralelo o desenvolvimento, reserve um espaço do seu dia, da sua semana, para aprender, vai buscar os conteúdos que a gente vai deixar aqui no link da descrição. A gente também vai falar, eu vou dar umas dicas sobre comunidade também logo em seguida. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para o nosso momento de dicas culturais. Okay. Apathetic altruism or patriotic patriotism and sink your teeth into the apple that you paid for. Songs sung not as often when they rhyme less. Choosing language over pictures caused a misconception. Right-handed leftists sneak into the press section. Vamos lá, alguém aí com alguma dica cultural legal? Eu tenho uma dica, então eu vou emendar. Já que vocês vão pensando aí, eu vou dar a minha dica. Vai lá. O Éder falou da comunidade, do fórum de comunidade que se ajuda. Cara, eu tenho essa experiência, eu já fui líder de uma comunidade no Alto Tietê, que era a comunidade de desenvolvedores Google, que era o GDG Alto Tietê. Infelizmente durou pouco tempo, mas deu uma movimentada bem grande ali na região. Hoje a região ali tem um princípio de iniciativa de tecnologia um pouco relacionado à tecnologia por conta disso. Então foi um resultado que eu fiquei bastante contente. Mas falando para quem está em São Paulo, e isso eu posso garantir que aonde você esteja, interior de São Paulo, interior do Brasil, qualquer outra cidade, vão ter comunidades para você se relacionar, com grupos de pessoas para você trocar uma ideia. Eu vou deixar algumas comunidades aqui, que vocês podem buscar no Facebook, Instagram, onde vocês quiserem, que é o PHPSP, que tem uma galera muito legal, que vai dar super grandes dicas sobre desenvolvimento PHP. Tem o GruPy, que é um grupo especializado em falar de assuntos de Python. É um grupo que tem, vários microcosmos e lugares em diferentes lugares do Brasil, que é bem legal. E eu acho que é bem legal também a gente falar que também tem espaço para mulher, tem espaço para as mulheres aprenderem isso. Então, em São Paulo,
a gente tem o PyLadies, a gente tem o Code Girl, a gente tem a Maria Leb, que é uma dos expoentes desse movimento, Meninas Digitais, eu tô lembrando de cabeça, depois eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Então, grupos de desenvolvedores não falta para você se relacionar, criar ali os seus vínculos de pessoas que já trabalham na área, que estão querendo começar a trabalhar na área também. Então é muito legal estar ali para trocar experiência e para aprender com essa galera também. Mas para quem quer aprender desenvolvimento de sistemas, é uma plataforma bem legal que é a Coding Game. Eu achei ela bem bacana, é uma forma de aprendizado gamificada. Você vai pegando vários pequenos trechos de código, vai executando e vai vendo o que acontece. Eu acho super válido, eu acho bem interessante para quem quer ter um primeiro contato com o desenvolvimento. Tem ali um início que é bem bacana, acho válido. Adriano. Boa. Eu não pensei em nada ainda, pessoal. Tá. Bora, pessoal. Então, minha dica cultural dessa semana é um documentário, na verdade, né? Para quem gosta aí bastante e está querendo iniciar na área de desenvolvimento, que é um documentário que fala sobre Bitcoin ou bancos, né? Como um Bitcoin influencia na economia, e tem muito essa questão de desenvolvimento, né? Que é a questão do blockchain. Então é importante ali, é um puta documentário e vale super a pena dar uma olhada. Tem no Netflix, que foi lançado em 2017, e dá uma olhadinha lá que é bem interessante, principalmente para quem tá querendo ir para desenvolvimento de software mais voltado para a área de segurança, essas coisas. Bom, é isso, pessoal, temos um programa. Agradeço muito se vocês ouviram até aqui. Novamente, se vocês quiserem, compartilhem com seus amigos. Se você está ouvindo isso aqui no Spotify, vai lá no nosso canal do YouTube, tá linkado também na descrição aqui do programa. Se você está vendo isso aqui no YouTube, vá no nosso canal no Spotify e acompanhe os próximos episódios do nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Éder. Falou, Cauê. Falou, Adriano. Um abraço. Tchau, Adriano. Galera, até mais. Até o próximo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. I don't care for the truth. I'll take the cancer and the tan lines. Oh my God, I can't stand it. Run around with the likes of the limefish, spilling wine in the Lexus. Spin some pocket change, voluntary left hand. What a mess, thought we planned this. Prescription drugs and some gold designer glasses. Sugar ants in the cabinet. I got a lot of friends and all of them are plastic.